Pronto, senhor presidente. Som. Alô, som. Som. Seu André. Sessão reaberta. Solicita ao vereador Lavinete, segundo secretário, a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da 52ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, referente à primeira etapa do quarto período da 17ª legislatura, realizada no dia 24 de maio de 2016. Aos 24 dias do mês de maio do ano 2016, a hora regimental, no plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada na rua Visconde do Rio Branco 122, na cidade do Estado da Bahia, realizou-se a 52ª sessão ordinária, referente à primeira etapa do quarto período da 17ª legislatura, a qual compareceram os vereadores Alberto Matos Nery, Aldinei Bastos Marques, Antônio Carlos Passa Ataíde, Antônio Rodrigues Pedreira, Beldes Luiz Pereira Ramos, Cíntia Daldo Machado, ex-vereador Edivaldo Lima dos Santos, Elisiário Ribeiro da Silva, Eremita Mota de Araújo, Jerusa Maria Bade Sampaio, Isaías dos Santos, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, Justiniano Oliveira França, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pablo Roberto Gonçalves da Silva, Reinaldo Miranda Vieira Filho, Roberci da Silva Lima, Roque Pereira do Carmo, Wellington Andrade de Jesus. Amparado pelo regimento interno, o vereador Roque Pereira do Carmo, primeiro vice-presidente desta casa, declarou aberta a presente sessão e solicitou do parlamentar Davi Neto, segundo secretário, a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação plenária e aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, solicitou da primeira secretária, a vereadora Jerusa Sampaio, a leitura das matérias previamente constante para o expediente do dia. Com a seguinte pauta: em prioridade e em primeira discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 98/2016, de autoria do vereador Alberto Nery, foi adiada de pauta devido à ausência do autor no plenário. Para constar, José Joaquim de Oliveira Neto, técnico legislativo, à disposição do setor de redação e ata, lavrei a presente ata que segue a apreciação plenária na forma regimental. Isso é o que consta, senhor presidente. Em discussão a ata, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Jerusa Sampaio. Bom dia a todos e a todas. Indicação do requerimento 42/2016. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve solicita que seja abrangido nos grupos prioritários a inclusão dos taxistas para vacinação contra o vírus influenza que transmite gripe H1N1,
já que a classe diariamente está em vulnerabilidade e exposição direta com a população. O requerimento é de autoria do vereador José da Costa Correia Filho. Parecer 106/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo 40/2016, de autoria da mesa diretiva, que dispõe sobre a licença de vereadores para participar de curso de capacitação para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, gestores, assessores públicos na cidade de Maceió e da outras providências. A comissão opina pelo deferimento da matéria. Parecer 100/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo 34/2016, de autoria do vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, que dispõe sobre a concessão do título cidadão-ferense à atleta Graciete Moreira Carneiro Santana e da outras providências. A comissão opina pelo deferimento da matéria. Parecer 101/2016 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo 35/2016, de autoria do vereador Wellington Andrade, que dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria e da outras providências. A comissão opina pelo deferimento da matéria. Parecer 102/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo 36/2016, de autoria do vereador Wellington Andrade, dispõe sobre a concessão do título de cidadão ferense e da outras providências. A comissão opina pelo deferimento da matéria. Parecer 103/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo 37/2016, de autoria do vereador Wellington Andrade, que dispõe sobre a concessão do título cidadão ferense e da outras providências. A comissão opina pelo deferimento da matéria. Parecer 104/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo 38/2016, de autoria do vereador Pablo Roberto Gonçalves da Silva, que dispõe sobre a concessão de certificado de excelência à Universidade Estadual de Feira de Santana e da outras providências. A comissão opina pelo deferimento da matéria. Parecer 105/2016, de autoria projeto de decreto legislativo 39/2016, de autoria da vereadora Cíntia Dalto Machado, que dispõe sobre a concessão da medalha Manuel de Emília e da outras providências. A comissão opina pelo deferimento da matéria. Indicação 281/2016. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve solicito que seja providenciado em caráter de urgência serviço de calçamento na rua Genildo Maef Lima e Manuel Suzarte, no bairro do Campo do Gado Novo. É de autoria do vereador Elisiário Ribeiro, vereador Eli Ribeiro. Indicação 282/2016. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve solicita calçamento das ruas Salmo, Bafarema e Travessa Bafarema. É de autoria do vereador José da Costa Correia Filho, Correia Zezito. Indicação 283/2016. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve solicita a instalação de recipientes com álcool em gel nas repartições públicas de Feira de Santana. Os recipientes abastecidos com álcool em gel deverão ser instalados nos lugares de maior circulação de pessoas, de fácil visualização e acesso. É de autoria do vereador José da Costa Correia Filho, Correia Zezito. Indicação 284/2016.
Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve solicita, junto à Embasa, a instalação de um transformador de energia na Avenida Santa Rita, aproximadamente... Qual é? Eu falei Embasa? Retificando, não é junto à Embasa, junto à Coelba, a instalação de um transformador de energia na Avenida Santa Rita, aproximadamente 1 quilômetro do cemitério de João Batista, no bairro da Mangabeira. É de autoria do vereador José da Costa Correia Filho Correia Zezito. Indicação 270, 71, 72, 73, 74 e 75 são moções de parabéns de autoria da vereadora Jerusa Sampaio. É o que consta, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que eu dê entrada nesta casa em um projeto de número 44/2016, que ele fosse pautado desde a semana passada e até o presente momento esse projeto não entrou ainda. Antes do fim da sessão, quero fazer um registro aqui que faleceu, nesse momento, há poucos instantes, o irmão do ex-vereador dessa casa por 4 legislaturas consecutivas, Gilson Serafim de Lima, irmão do ex-vereador Genésio Serafim de Lima. Peço, logo no término da sessão, 1 minuto de silêncio pelo seu passamento. Se for, não tem ninguém no crachá, ninguém tem crachá, tem aí, pronto, vai ter que somente para poder crachá. Quem não tiver, solicita. Pode botar que você ainda poder crachá, quem não tiver, solicita. E eles assinaram? Ó, todos receberam um memorando para avisar nos gabinetes, né? Recebeu, Pablo? Recebeu ali. Gabi, recebeu, Carlito. Então, bora pro pequeno. Dani. Cadê? É o secretário. Convido os senhores líderes a fazerem suas inscrições. Vai dar o pequeno. O grande. Senhor presidente, peço a inscrição da maioria e do DEM já transfiro para o vereador Roque Pereira. Vitor.
Senhores vereadores e vereadoras, eu quero, aproveitando enquanto está na inscrição, vereador Tony Branco, vereador Zé Carneiro, vereador Carlito do Peixe, que já passou por essa presidência por 2 vezes, senhores e senhoras da imprensa que estão nesse momento acompanhando, falar um artigo da lei orgânica, onde o artigo 2º, vereador Pablo, da lei orgânica, suspende o tempo aí, por favor, que esse artigo, vereador Pablo, tiveram, vereadora Neinha, algumas discussões sobre a visita dos vereadores em alguns locais como irregulares. Na lei orgânica do município de Feira de Santana, no artigo 2º, está claro: todo o poder do município emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica. No inciso 4, trata da ação fiscalizadora sobre a administração pública. Falo isso primeiro pelo fato do secretário Brito em falar que o vereador Beldes invadiu uma obra pública. Vossa Excelência não invadiu obra pública. Vossa Excelência tem direito de entrar, como qualquer vereador, em obra pública. No regimento interno dessa casa, no artigo 121, nós fizemos uma visita a uma empresa que está sendo construída em Feira de Santana e visivelmente vista por nós, vereadores, e pela imprensa de Feira de Santana e pelo procurador desta casa, visivelmente nós visualizamos o crime ambiental que essa empresa está praticando. E foi alegado pelo engenheiro da obra que nós estaríamos irregulares e invadindo a obra. Pois no artigo 121 diz: no exercício do mandato, o vereador terá livre acesso às repartições públicas municipais e a áreas de circunscrição municipal, que foi a área pela qual nós fomos, onde se registre conflito, que é o que está acontecendo, ou o interesse público esteja ameaçado. Então, o interesse público da cidade de Feira de Santana estando ameaçado, e nós procuramos a preservação do meio ambiente, queremos deixar claro para os senhores e senhoras da imprensa, senhores e senhoras que nos acompanham através da TV Câmara, que de maneira alguma nenhum colega vereador e nem aqueles que da imprensa se colocaram à disposição de ir até o local não estava fazendo nada de irregular. Pela ordem, vereador Beldes. Quero agradecer a Vossa Excelência por ter destacado, inclusive, que o secretário Brito disse que eu sou mentiroso e que eu tinha invadido a obra. Muito pelo contrário. Nós temos, como Vossa Excelência colocou aí, conhecedor do regimento. Eu não faria nada que não tivesse da minha atribuição. E foi o que eu fiz. Estive na obra, me identifiquei ao encarregado, aos funcionários que ali estavam, digo de passagem, fui muito bem recebido pelos representantes da empresa, e teve um telefonema de Ozeni pedindo que eu agendasse uma visita para poder, e tinha que ser previamente agendada, que eu não tinha autorização. Não sei se é desconhecimento ou se é uma orientação para impedir qualquer fiscalização. Não existe você ser fiscal e alertar e avisar que vai fazer uma fiscalização de uma obra. Isso não existe, até na concepção de qualquer fiscal, não só do parlamentar. E sugiro a Vossa Excelência, eu sei que cada um aqui é conhecido do regimento, mas que tivesse uma cópia para cada vereador estar munido de qualquer situação dessa, apresentar às pessoas que não têm esse conhecimento. Poderemos sim, todos têm um regimento. Pela ordem, vereador Davi Neto. Senhor presidente, para enriquecer melhor, o crime ambiental ali é de tamanho, foi tão grosseiro, que Vossa Excelência observe que além daquilo do crime ambiental, estavam ainda tirando cascalho, praticando outro delito, o outro crime a 2 quilômetros depois,
para retirar aquele material, o cascalho que é proibido, e aterrando a lagoa. Ainda se observa que disseram que o INEMA tinha dado a liberação, onde consta ofício nesta casa que o INEMA não liberou nada daquela obra. Ali é muito grosseiro. Eu tenho certeza que ali vai ter a intervenção do Ministério Público e do Ministério Público Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. O tempo pode continuar. Então quero deixar claro que qualquer vereador tem o direito legal de entrar em qualquer obra para fiscalizar. Senhor presidente. O tempo está rolando e pela ordem, vereador Zé Carneiro. Senhor presidente. PHS, senhor presidente, para discussão. Primeiro eu queria pedir que segurasse ali o tempo. Eu queria apenas informar que é verdadeiro que Vossa Excelência fala, leu na lei orgânica. Agora, eu posso afirmar que ninguém do governo tentou impedir a entrada do vereador Pedro na obra. Isso eu posso lhe assegurar. Agora, se o secretário Alzeni ou o secretário Brito fez algum comentário, acredito que foi sem conhecimento de causa. Mas posso lhe garantir que ambos não tentaram impedir a entrada do vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Ao tempo, pode contar. Pode botar o tempo e contar. Pela ordem. Só para esclarecer ao vereador Zé Carneiro, o encarregado ligou para o Alzeni e disse que eu estava lá. Eu falei com ele: olha, eu estou me identificando, mas estou pedindo autorização. E o secretário disse que eu não poderia estar ali porque teria que ter agendado uma visita. Só assim eu poderia estar na obra. O tempo pode colocar. E eu coloquei que não sairia dali, que estava fazendo o meu trabalho e que se tivesse algum impedimento que fosse me tirar. Foi isso que eu coloquei. Davi. Senhor presidente, PRB. Senhor presidente, a supressão. Senhor presidente, peça a supressão do expediente. Supressão. Do grande ou do pequeno? Do grande. E o tempo do 10 aí, tá? O tempo do 10. Senhor presidente, o PRB pede inscrição. Com certeza. Senhor presidente, o PSL pede inscrição. Com certeza são 11 horas, né? Com certeza são 11 horas. Senhor Senhor presidente, PT e minoria pede inscrição. inscrição do PSDB e liderança do governo. Solicitada a supressão do grande expediente, os vereadores que aprovam suprimir o grande expediente permaneçam sentados. Para as 10? Suprimido. É bom você ir. Solicito o vereador. Vereador Roque dispõe de 8 minutos. Oi? Senhor presidente, colegas vereadores da imprensa, amigos da galeria, amigos internautas, agradecer a concessão do tempo aqui ao nobre decano vereador Carlito do Peixe, nosso líder do Democratas. Dizer aqui da nossa ida ontem ao distrito de Ipuaçu, meu caro Carlito do Peixe, acompanhado do prefeito Zé Ronaldo, do secretário de Agricultura, onde fizemos uma visita técnica lá, aquele campo de futebol, e lá de Ipuaçu, que com muito trabalho, com muito sacrifício do prefeito, conseguiu fazer a terraplanagem e graças a Deus já está bem encaminhado e vai, dentro em breve, estaremos inaugurando aquele campo lá no distrito de Ipuaçu. E também gostaria de citar aqui uma lei federal
que foi sancionada ontem pelo presidente Michel Temer, a lei do farol, a lei que já deveria há muito tempo estar em vigor em nosso país, e eu que sou um profissional do volante, sei o quanto ela preserva a vida e evita acidente. Apesar que no sul do país, muitos estados do sul do país, onde tem neblina, nevada, há mais tempo durante o ano, essa lei já está em vigor, é uma lei estadual. Mas o CONTRAN acertadamente passou essa lei para todo o país, e a gente fica assim muito feliz em saber que é mais um instrumento, mais uma ferramenta que a Polícia Rodoviária Federal, estadual, vai ter para fiscalizar e pedir a conscientização dos motoristas, porque na verdade é uma obrigação que realmente funciona e evita acidente. Mas eu não poderia deixar aqui, meu caro vereador Pablo Roberto, também de citar, comentar, na verdade, o lançamento da candidatura do deputado Zé Neto, líder do governo, que aconteceu no último domingo. Ontem estava lendo o jornal, Folha do Estado, os blogs e falando do lançamento. Na verdade, foi um lançamento assim muito frio, apagado, um lançamento que não teve repercussão. Eu não sei se o deputado também não está de bem com os grandes líderes do PT. E aí, meu caro vereador Bel de Ramos, eu quero fazer são umas colocações. Eu não sei se o deputado está fazendo agenda sem primeiro marcar com os demais companheiros do partido. E aí eu posso citar aqui, caro vereador Bel de Ramos, a agenda do presidente Lula, que hoje está lá no sítio em Atibaia, não tem agenda praticamente no país, poderia ter vindo. Quantas e quantas vezes veio a Feira de Santana passear em nossa cidade e não veio prestigiar o companheiro Zé Neto? A ex-presidente Dilma, que está lá em Porto Alegre descansando, não poderia num domingo, pleno domingo, não poderia ter vindo em feira prestigiar o companheiro? O vice-governador, será que está com a agenda tão abarrotada assim, tão lotada, que não teria como vir a Feira de Santana prestigiar o companheiro? O próprio governador, o Salvador para a Feira de Santana, menos de 110 quilômetros, em pleno domingo, será que não teria um tempinho, meia hora para perder aqui com o companheiro Zé Neto? Nós estamos falando de uma cidade de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes não, meus amigos. Estamos falando de uma cidade com mais de 605 mil habitantes. E uma população, com o maior prazer, vereador Nery, uma população com quase 1 milhão de frequentadores da nossa cidade. E aí fica assim, será que o PT jogou a toalha para o companheiro Zé Neto? Será que é uma candidatura própria? Porque, na verdade, algumas pessoas que prestigiaram a nível de Salvador, foi assim, algum secretário que tem uma amizade pessoal com o deputado Zé Neto. Então, na verdade, meu companheiro Beto, eu não tenho como encarar isso de outra maneira, de outra forma, que não seja do jogar a toalha e entregar os pontos e deixar o deputado Zé Neto. É lamentável, que é meu amigo, gosto muito dele, e jogar assim, aí, tu quer ser candidato, vai ser candidato, e nada, morra na praia. Eu encaro dessa forma. Mas com muito prazer, meu digníssimo vereador Alberto Nery, meu amigo e companheiro. Vereador, eu tenho uma grande admiração por vossa pessoa, mas vossa pessoa está totalmente equivocada. Primeiro, não sei porque essa preocupação toda com o lançamento da candidatura do pré-candidato. Primeiro que ele ainda não foi lançado oficialmente, ele é pré-candidato na chapa do PT. Teve aqui diversas figuras do governo, representando inclusive o governo, né? Então, foi uma pré-candidatura, com certeza, no momento oportuno que ele for lançado como candidato oficial, poderá vir as figuras que representam o nosso partido, que com certeza, com todo o desgaste que Vossa Excelência está falando do companheiro Lula, se for candidato, ganhará as eleições, ganhará ainda no primeiro turno. Então, Vossa Excelência está mais preocupado do que o povo e a militância do PT. Eu tenho certeza que se Vossa Excelência está andando nas ruas, o vosso prefeito é que está desgastado, que quando assumiu a prefeitura, fez um pacto da feira, reunindo os empresários, reunindo os vendedores ambulantes, e está aí, os espaços públicos, as calçadas, ninguém consegue
mais andar, porque não trabalha pela cidade. Então, Vossa Excelência está preocupado com a eleição de Zé Neto, que é uma eleição para ganhar a Prefeitura de Feira de Santana. Obrigado, vereador. Mas, na verdade, eu acho que é o partido de Vossa Excelência que está atrapalhando esse desenvolvimento de Feira de Santana, como Vossa Excelência acabou de falar. Quem foi que entrou na justiça para que o shopping popular não fosse construído? Foi o prefeito Zé Ronaldo? Não. É os integrantes do partido de Vossa Excelência. Pela ordem, sem prejuízo do morador. Desculpa, eu quero uma parte. Uma parte. Com muito prazer, vereador Beldo. Seja breve, porque eu Vereador tenho Roque, outra matéria. Vossa Excelência citou a justiça aí que foi contra o shopping popular, mas não é contra o shopping popular, é em defesa dos artesãos. E quem entrou foi a Associação dos Artesãos de Feira de Santana. Com Que são integrantes do mandato advogado do PT. deles, que Vossa Excelência disse que são integrantes, procure quem é filiado ao PT ali. Quem entrou foi o povo, porque o povo não está aceitando os desmandos da prefeitura, que a lei que nós otorgamos aqui na casa, ela não cumpre. E por conta disso é que tem vários e vários processos contra a prefeitura. Justamente por isso, porque não tem seguido as normas da legislação para poder realizar obras, realizar... Mas com certeza, vereador Beldo, o prefeito... Senhor presidente, pela ordem. Arranhar o carro do vereador não tinha, viu? Pela ordem, presidente. Pela ordem. Apenas para passar 4 minutos mais ninguém, não. Vamos falar sobre isso. Para o vereador Roque Pereira. Obrigado, vereador Zé Carneiro. E dizer, vereador Beldo, que aquele problema da Senhor dos Passos, da Marechal e da Salles Barbosa, vem do governo anterior. E Vossa Excelência sabe que foi uma invasão praticamente que houve na avenida. E como agora aconteceu um acidente, será que o prefeito Zé Ronaldo não está bem intencionado quando cadastrou todas aquelas pessoas, cadastrou todas aquelas pessoas para que fosse para o shopping popular? Vossa Excelência viaja muito, conhece Fortaleza, existe um shopping popular que funciona, Belo Horizonte funciona, São Paulo funciona, Rio de Janeiro funciona, Salvador funciona, porque Feira de Santana é diferente. Então botaram na cabeça daqueles comerciantes a implicância. Para Vossa Excelência ter uma ideia, ali aquele pessoal que tem as barracas ali na Senhor dos Passos, eles pagam em média R$400, R$500 de aluguel para guardar suas mercadorias, onde todos os dias ele tira e coloca as mercadorias, certo? Se for lá para o shopping popular, vão ter o seu estande, sem precisar montar e desmontar, com sua área, com banheiro, com tudo que tem de direito, e vai pagar apenas entre R$500 e R$600. Esse que é o grande problema que alguns comerciantes, que algumas pessoas, induzidos pelos comerciantes, ou até primeiro pelos líderes desses comerciantes, é que estão iludindo as pessoas em relação a isso, dizendo que não vai ter lucro. Mas pode ter certeza que é a melhor coisa, inclusive para fazer uma limpeza no centro da cidade, para evitar muitas vidas se percam, como aconteceu dessa senhora semana passada, que foi atropelada pelo ônibus da empresa, se não me falha a memória, pela empresa Rosa. Mas é uma via exclusiva do ônibus, realmente foi uma falha da vítima, infelizmente foi uma falha da vítima, e o motorista não teve nem culpa naquele acidente. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma vez, distraído, quase que eu entro naquela via de acesso, e por pouco eu não fui atropelado também. Foi uma falha que nós, seres humanos, existe falha, e aquela senhora, infelizmente, terminou pagando com a vida um vacilo que ela deu. Mas a intenção da prefeitura é que o centro da cidade fique todo, as calçadas livres e limpas, porque realmente está difícil, nem eu, nem Vossa Excelência concorda com aquilo que está existindo hoje no centro de Feira de Santana. Com a palavra, o vereador Beldo, em seguida, o vereador Davi. Obrigado, vereador, mais uma vez, pela parte, mas dizer a Vossa Excelência que se chegamos ao nível que chegamos, é porque o poder público foi permissivo. Foi permissivo ao ponto de nós não termos calçados em Feira de Santana. E não se trata apenas das barracas, não. Você pode pegar os grandes espaços comerciais aí. Exemplo ali do Limão. O Limão toma a calçada toda. Você pega a Fraga Maia, os restaurantes, as lanchonetes, estendem até a ponta da calçada. Não tem mais respeito ao pedestre. Inclusive, por essa falta de respeito ao pedestre, que o município não tem, essa falta de respeito que ele tem, é que acontece várias coisas. Inclusive, você vê a avenida sendo construída aí sem as devidas dimensões de calçadas. Haja vista a Ayrton Senna. O BRT aí não prevê
calçada para pedestres, ciclovia, ciclofaixa, cicloprivê. Essa falta de organização, e aí falta o plano diretor, falta o plano de mobilidade urbana que o município ignora, é que acontecem essas coisas. E quem empurrou essa senhora foi uma fatalidade realmente, o motorista não teve culpa, mas talvez se tivesse uma calçada mais atenta, conseguiria isso. Os shoppings populares que deram certo nas cidades e capitais que Vossa Excelência aí citou, deram certo, mas não deram certo à custa de estar extinguindo a cultura de Feira de Santana, que é ali o espaço de artesanato. Tem espaços em Feira de Santana, muitos espaços que pode ser construído shopping popular. Já teria construído se não fosse a intenção que a prefeitura tem de matar e exterminar a história e a cultura de Feira de Santana, que é ali no setor de artesanato de Feira de Santana. Obrigado, mas não concordo, Vossa Excelência, não. Infelizmente não concordo. Vereador Davi. Vereador Roque Pereira. Convido o vereador Alberto Nery a assumir a presidência. Eu agradeço a Vossa Excelência pela parte e quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: Vossa Excelência está de parabéns na sua fala, aonde o shopping popular tem uma grande necessidade para a nossa cidade de Feira de Santana. Vimos constantemente, temos aí a visão de ver o pedestre não ter por onde se locomover nas calçadas de Feira de Santana. Vimos constantemente aí, estamos vendo aí o camelô, o pai de família, o homem trabalhador, não tem um local digno para vender os seus produtos e atender o seu cliente. Então é mais do que está na hora de resolver esse problema. Feira de Santana já tem um local apropriado, já foi autorizado por esta casa, já foi autorizado, a empresa já ganhou a licitação, então já está mais do que na hora de realizar essa obra, que vai ser uma obra de grande exemplo para muitas cidades do nosso município, muitas cidades brasileiras, que vai usar esse grande exemplo para criar um shopping popular com dignidade, para que a população tenha acesso a comprar suas mercadorias. Então eu acho que essa instituição que entrou na justiça, vamos aguardar que o juiz decida logo e dê esse parecer e que faça logo a construção desse shopping, que está mais do que na hora de ser realizado. Muito obrigado. Obrigado, vereador Davi. E quem anda pela rua Salles Barbosa, vê o caos que é aquele ali. Costuma-se dizer, tem um jarrão que diz que Deus é brasileiro, mas eu acho que Deus é feirense. Eu tenho certeza que Deus é feirense, porque no dia que acontecer um curto-circuito ali naquela Salles Barbosa, será uma tragédia. Pode ter certeza, e é uma tragédia anunciada. Aquilo ali é a maior falta de respeito, tanto com os comerciantes, como o próprio pedestre, com os próprios comerciantes, eles mesmos que armaram, como diz na roça lá em Poaçu, armaram a arapuca, armaram a ratoeira, para eles mesmos caírem. Ali, eu quero ver como é que entra um carro de corpo de bombeiro, uma escada Magiro, como é que vai ter acesso ali, se uma loja daquela, ou um pequeno comércio daquele ali, vier ter um incêndio. Mas eu quero aqui, meu caro presidente, agora em exercício Alberto Nery, fazer aqui uma colocação em relação à nossa visita também à Lagoa do Subaé. Estive presente junto com a comissão, junto com o presidente da casa e os demais vereadores, estivemos lá no local, fomos assim, mal recebidos pelos engenheiros da obra, eles são muito mal educados, ficamos lá na frente esperando um tempo. Imagine que eles queriam também que fizesse uma pré-visita, fosse selecionada uma pré-visita para que nós tivéssemos acesso. E aquilo ali não precisa de engenheiro ambiental, ali não precisa, meu caro Pablo Roberto, de engenheiro ambiental para perceber o cheiro da lama. Os profissionais de empresa que estiveram lá ao nosso lado, como o Flamário Mendes e demais profissionais, Oswaldo Cruz, os que eu visualizei assim rapidamente, Mário Sepúlveda e alguns outros profissionais de empresa que estiveram conosco lá naquela visita, é que pode perceber o cheiro de lama, a água descendo, a água mesmo jorrando à vontade, e o pessoal dizer que aquilo ali não é uma lagoa. Eu não sei o que é mais lagoa nessa cidade. Isso a gente está falando de uma que a gente foi para cima agora. Na Zé Falcão tinha uma, o Parque do Geladinho, graças a Deus fizeram. Olha o belíssimo espelho d'água que tem ali. Olha a Lagoa Grande, que hoje é motivo de aplauso a nível nacional. E aqui eu tenho que parabenizar o ex-governador Jacques Wagner, que viabilizou a revitalização, meu caro vereador, daquela lagoa.
E hoje aquelas fotos que são exibidas, que eu exibo muito prazer, e chega até para as pessoas moradoras de feira e perguntam: vocês conhecem essa cidade? De onde aquele fotógrafo foi muito feliz em ter feito aquela fotografia, e as pessoas ficam procurando saber onde é, pensa que é alguma capital, que é próximo de praia, entendeu? Quer dizer, quantas lagoas dessas a gente poderia ter recuperado em Feira de Santana, e a gente infelizmente foi deixando, foi levando e foi empurrando com a barriga, mas graças a Deus a gente foi a tempo nessa agora, e vamos fazer de tudo. Se tiver justiça nessa cidade, vou concluir, meu caro vereador Bertelli, se tiver... Tempo de Vossa Excelência escutou, vereador. Vou concluir, já estou terminando. Se tiver justiça nessa cidade, eu tenho certeza que aquela obra não será realizada. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado ao vereador Pablo Alberto. Vereador Pablo. Senhor presidente, eu quero solicitar a Vossa Excelência que seja informada, que seja passada a informação ainda nesta sessão de quais foram as providências adotadas com relação àquela visita que nós fizemos segunda-feira na Lagoa do Subaé. Okay. Houve uma grande repercussão naquele dia, na segunda-feira. Muitas conversas ocorreram aqui, mas até agora, na prática, muito pouca ação, e a Câmara não pode passar pelo constrangimento e desmoralização de ter feito toda aquela visita e nada até o presente momento, nenhuma comissão constituída, nenhum trabalho apresentado pelas comissões que já são constituídas até o momento. Então eu espero que nessa manhã a mesa, através do seu presidente, possa dar as informações necessárias a esse caso. Eu quero só antecipar, vereador, da parte da nossa comissão, nós já recebemos, inclusive, os ofícios de retorno, tanto da Secretaria de Meio Ambiente como do INEMA, e estamos dando os encaminhamentos da nossa comissão que nós entendemos necessário. Nós vamos encaminhar para o Ministério Público para que faça as apurações e seja encaminhado para a Justiça, e outras providências também estão sendo adotadas. Com relação à comissão que foi proposta para que seja formada, uma comissão especial que teria mais autonomia, só o presidente que deve fazer os esclarecimentos. Vereador Pablo Roberto, o senhor dispõe de 4 minutos. Bora, Pablo, passa depois. Fazer a concessão do tempo ao vereador Beldes Ramos. Vereador Beldes Ramos, o senhor dispõe de 4 minutos, mais 8. Não, mais 8. 4 do PT e 4 da minoria. Tem mais 4? 12 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, senhores presentes na galeria, queria aqui registrar a presença de Dona Telinha, presidente da Associação do Caruá, grande figura. Falar em nome de Wellington Andrade, em nome de Roque Pereira, em nome da casa, está com toda a moral. Em nome da casa, registra a presença de Dona Telinha aqui. A gente sabe, quando todos pedem para falar em nome da casa, da guerreira que é, do quanto tem trabalhado por aquele povoado, e agora, com a grande vitória, né, conseguindo a extensão de rede de água para o Caruá, o único povoado em Poaçu que ainda não tinha água e agora está tendo, isso devido, né, ao empenho deste vereador, mas principalmente pela luta incansável desta guerreira que conseguiu lá. E agradecer também ao vereador Wellington, que quando assumiu a pasta, sempre recebeu muito bem, intermediou, né, essa vitória. Testemunho também. Mas, senhores, hoje eu venho aqui a essa tribuna para tratar de um assunto que agora pela manhã estive no programa Acorda Cidade, porque ontem nós fizemos uma entrevista onde colocávamos justamente a situação da trincheira ali da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. E lá eu tive, logo cedo, fazendo uma visita e com cunho fiscalizador, para poder constatar, observar e realmente levar a constatação de que ali a escavação da trincheira atingiu o lençol freático, vereador Eli Ribeiro. E pudemos constatar e fizemos a filmagem onde estava brotando água do chão, vereador Zé Carneiro. E nós colocamos essa entrevista, e lá no Acorda Cidade ontem, o secretário Brito colocou que eu estava mentindo
e colocou que eu tinha, vereador Tom Branco, invadido a obra. Eu quero dizer ao nobre vereador, nobre secretário Brito, figura que eu respeito, que admiro, vereador Ale Ribeiro, que tem um trabalho audiovisual em Feira de Santana de extrema importância, vereador Paulo, para contar a história de Feira de Santana, com fotos antigas de espaços, mas que nesse caso ele foi extremamente desrespeitoso com esse vereador. Primeiro, porque eu não uso da palavra para mentir e nem trazer qualquer fato que traga equívoco à sociedade. E segundo, que eu sou muito consciente das minhas atribuições como parlamentar. E uma dessas atribuições de nós, parlamentares, é justamente atuar no acompanhamento e fiscalização de obras públicas. E eu não preciso, secretário Brito, pedir autorização de quem quer que seja para poder proceder com a fiscalização. Porque isso é otorgado legitimamente pelo voto do povo. Nós somos representantes do povo e, como representante, nós estamos fazendo essa fiscalização em nome do povo. E o caso é tão grave que na lei orgânica coloca, se o prefeito tentar impedir qualquer ação fiscalizadora de qualquer edil desta casa, ele poderá proceder com a cassação. Oportunamente gostaria de ter uma palavra. Com certeza. Ainda mais o secretário. Ainda quando eu cheguei, me apresentei aos funcionários, disse que era vereador e que estava ali fazendo uma visita técnica à obra. Fui bem recebido, inclusive pelos representantes da empresa, lá estava o encarregado. E o encarregado ligou, porque a ordem é, se tiver qualquer visita, que ligue imediatamente. O encarregado ligou para a Ozeni. Ozeni, um minuto depois, retornou e disse ao encarregado que eu não podia estar ali, porque eu teria que agendar uma visita para poder estar naquela obra, vereador Carlito do Peixe. Eu, muito cortês, coloquei para o encarregado para não comprometer. O senhor não precisa nos acompanhar, mas na obra eu vou ficar, porque eu tenho aqui a outorga de estar aqui fazendo essa fiscalização. Imagine eu, fiscal, ter que fiscalizar, ter que avisar a pessoa que eu vou fazer uma fiscalização. Isso aconteceu e eu disse que ali permaneci. Nós fizemos a filmagem, até como registro do que a gente estava falando, para não ficar só na palavra, e socializamos o que ali estava acontecendo com a sociedade. Então, talvez por desconhecimento, talvez por ignorância, o que eu não acredito, foi procedido dessa forma. E ontem o Brito disse que eu tinha invadido a obra pública, invadido, e me chamou de mentiroso, que não estava acontecendo nada ali. E ainda disse que ainda levou a suspeita o que é que o vereador está fazendo numa obra às 7 horas da manhã. Só que não estava lá às 7 horas da manhã, não. Eu estava às 6 horas da manhã na obra. 6 horas. Não é o secretário nem ninguém que vai pautar a minha agenda. Não é secretário, ninguém que vai pautar a minha agenda. Estava às 6 horas lá. Entrei na obra às 7 horas, quando começaram os trabalhos, respeitando os trabalhadores que ali estavam, e fiz a inspeção. E vou colocar aqui o que constatei, mas passo a parte para o vereador Zé Carneiro. Vereador, eu quero agradecer o parte da Vossa Excelência para fazer 2 observações. Primeiro, a obra do BRT tem sido uma novela em feira. Ações judiciais, intervenções daqueles que apostam no quanto pior, melhor. Todas vencidas judicialmente pelo governo municipal. Segundo, Vossa Excelência é um vereador coerente, um homem educado, e tenho certeza que não agiu de forma grosseira para, de alguma forma, ir de encontro às posições tomadas lá na obra. E Vossa Excelência tem sido tão coerente que na fala de Vossa Excelência não afirma que impediram o vereador Beldes de entrar. Apenas observaram que deveria agendar um horário, etc, etc. Então, vereador, eu acho que Vossa Excelência é um vereador consciente, um vereador de destaque nessa casa, e não precisa jamais criar factoide para, de alguma forma,
se autopromover, pois não é do perfil de Vossa Excelência. Mas tenha certeza de uma coisa: se houve mal entendido por parte do secretário Alzenir, tenha certeza que trata de um homem coerente, principalmente por estar ao longo dos anos na vida pública, bem como Carlos Brito, que o senhor conhece também. É um homem fino, um homem educado e que se colocou dessa forma, acredito eu, que tenha sido no momento inoportuno, mas, para concluir, Vossa Excelência tem sido coerente demais quando diz que em nenhum momento alguém tentou impedir, alguém do governo tentou impedir que Vossa Excelência entrasse na obra. Obrigado, vereador. Não impediram porque eu não deixei, mas a tentativa houve. A tentativa houve por telefone. Inclusive, não sei se coibiram até o encarregado, que o encarregado chegou para mim e falou assim: vereador, me ajude, o senhor não pode estar aqui porque tem que agendar uma visita, o secretário me pediu isso. Eu falei: eu vou lhe ajudar você não estando comigo, mas eu vou permanecer na obra. E se quiser, quantas vezes eu quiser ir na obra, eu vou. Bote lá polícia, bote lá guarda municipal, coloque lá o que for, bote barreiras para tentar impedir. Se tentar impedir a ação do parlamentar, nós podemos processar quem quer que seja. Nós temos livre acesso a repartições públicas e a obras públicas. Isso é livre acesso, não precisa marcar a hora. E ao que constatamos? A visita foi em função, inclusive, vereadores, de que uma sondagem da terra do solo, uma sondagem do solo, foi feita pela empresa contratada pela própria prefeitura. E a empresa constatava justamente que lá ia atingir o lençol freático. Havia constatação de água a 5,5 metros daqui, da empresa. 5,5 metros. Na João Durval, isso aqui é na Maria Quitéria. Na João Durval, o caso ainda é pior, porque no documento da própria empresa, a exatos 3,58 metros, já tem a indicação que existe água. Santana dos Olhos d'Água, onde você cavar vai ter água. E o que é preciso fazer? No próprio cronograma de trabalho e financeiro da empresa, eles colocam que precisa de 600 dias, vereador, para fazer a drenagem da água da forma correta. Qual é a forma correta? Fazer a drenagem pelo solo, por baixo do solo, a 15 metros, se não me engano, não sou técnico, mas foi a informação que eu tive. Passar pela Maria Quitéria, justamente na Avenida Sampaio, e desembocar no reservatório, no Feira 4 da Embasa, e dando encaminhamento para o Rio Jacuípe. 600 dias precisa disso e é um valor de 22 milhões de reais. E essa obra precisa ser feita antes de qualquer escavação. A prefeitura inverteu o cronograma. Começou escavando e agora o que nós colocamos lá está lá minando a água. E nossa pergunta é: a drenagem está sendo feita de forma correta? Não, porque está bombeando de noite a água e jogando na Getúlio Vargas, entrando pelo bueiro. Água transparente e límpida, que eles disseram que era do carro-pipa, mas nós observamos que a água do carro-pipa é utilizada para ajudar na perfuração do solo, e a água que sai de lama, e a água que está sendo bombeada é água limpa, que nós podemos constatar. E não está sendo feita drenagem. A outra pergunta é: para fazer qualquer drenagem ou para fazer qualquer intervenção nos recursos hídricos, é necessário a outorga do INEMA. É necessário que o INEMA tenha um documento de outorga ao município para poder fazer essa drenagem. E nós solicitamos, e até agora não temos conhecimento. Vereadora, pela ordem, para dar ordem aos trabalhos. Eu gostaria de passar o tempo da vereadora Neia para o vereador Marco Lima. Vereador Marcos Lima, de 8 minutos. Nós não temos ainda a informação, senhor presidente, de que existe essa outorga. Por isso eu peço aqui, nessa tribuna, nessa manhã, que o INEMA se pronuncie a respeito disso, se posicione, porque a outorga não é um simples papel. A outorga vai dizer, inclusive, se é possível fazer a drenagem dessa água, porque se não for possível, a obra vai ter que ser embargada. E ao que o líder do governo falou aqui, que tentaram impedir a obra, não é tentar impedir, é que a obra está sendo feita de forma a toque de caixa para o período eleitoral. Está sendo feito sem as devidas responsabilidades, sem cumprir as normas que a lei da cidade, que essa casa aqui coloca, não estão sendo cumpridas. Em tempos de
está preservando o meio ambiente, os recursos hídricos e a água, vereador Tony Branco, aqui em Feira de Santana está acontecendo tudo ao contrário. Para concluir, excelência, está acontecendo tudo ao contrário. São lagoas sendo aterradas e os recursos hídricos sendo tratados de forma irresponsável. Então é isso que eu estou colocando, é isso que eu tinha que colocar essa manhã. Senhoras e senhores, e muito obrigado pela atenção. Vereador Eli Ribeiro. Neinha passou para você. Era. Ô, vereador Eli, primeiro era Neinha, ela passou o tempo para ele, depois já é Vossa Excelência. Pela senhor presidente. Pela ordem, meu filho. Aproveitando a oportunidade, quero passar o meu tempo ao vereador. Já? Ok, vereador Marcos Lima, o senhor dispõe de 8 minutos. Depois. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa, senhores da galeria, internauta, bom dia a todos. Mas nesta manhã, senhores vereadores, eu queria trazer aqui uma notícia boa para o município de Feira de Santana, que é a implantação de mais um PSF, que vai ser implantado ali na região do Genipapo, no quilômetro 13, em uma associação chamada Unido Venceremos. Uma associação séria, que tem um trabalho ali em Tiquaruçu, na região do Genipapo, e por esse motivo vai estar fazendo um convênio, está fazendo um convênio com a prefeitura, vereador Eli Ribeiro, e sendo implantado essa unidade ali naquela localidade que vai atender centenas de famílias. Esse PSF com certeza vai trazer uma qualidade de vida melhor para aquela população. Então estamos felizes por ter intermediado junto ao povo daquela região, ao governo municipal, o prefeito José Ronaldo, e desde já quero agradecer pelo empenho do governo em implantar e atender aquela comunidade. Vai desafogar ali o Alecrim Miúdo, vereadores, que atende toda aquela região. E com a implantação desse novo PSF, vai desafogar essa região, atendendo parte da comunidade ali mesmo no Genipapo, sem precisar fazer o deslocamento para outra localidade. Então, a comunidade agradece, nós agradecemos ao prefeito, mais uma vez, a secretária Denise Mascarenha, toda a sua equipe, que esteve lá em reuniões, várias vezes estivemos lá, e a secretária com a sua equipe mandou para ter reunião naquela localidade, para ouvir aquela comunidade. E o prefeito também esteve lá no ano passado e garantiu, se tivesse a quantidade de pessoas suficiente para a implantação, que iria implantar. E hoje está se fazendo esse convênio naquela localidade, e então vai ser implantado esse PSF, que é algo importantíssimo para o município de Feira de Santana. Quando se fala, vereador Ribeiro, saúde e educação, os meus olhos brilham, porque é o pilar de uma sociedade. Mas também agradecer que hoje pela manhã, vereador Pablo Roberto, ali no Feira 9, em frente ao Colégio Jair, que Vossa Excelência tem conhecimento, e eu vou adiantar aqui, está sendo feita a pavimentação daquela rua ali em frente ao Colégio Jair, que é uma necessidade muito grande, que eu tenho certeza que Vossa Excelência também cobrou ali aquela região, prefeito, e hoje está lá já se fazendo a pavimentação daquela localidade em frente ao Jair, uma necessidade, Roque Pereira também, que sempre lutou pelaquela comunidade ali, e aquela rua principalmente, que praticamente era um mar de lama ali, mas hoje as máquinas estão lá, já bati umas fotos, e já publiquei, tomei à frente de Vossas Excelências aí, já publiquei essas fotos, mostrando a comunidade de Feira de Santana que o prefeito está trabalhando. E também, ali na primeira travessa Jacobina, nós vemos cobrando o prefeito há mais de um ano, um trechozinho, vereador Eli Ribeiro, é uma travessa pequena, mas que tem algumas comunidades que precisam, e pisava na lama quando saía de casa, no tempo de chuva. O prefeito também deu início lá essa semana, e já está pavimentando também uma operação ali, a primeira travessa Jacobina. Também indicação nossa, então estamos felizes de estar vendo o crescimento, a melhoria para o povo em Feira de Santana, e para isso é uma satisfação poder fazer parte de um governo que a gente vê trabalho. Mas eu queria dizer aqui, e com todo o respeito que nós temos aqui ao vereador Beldes Ramos, e dele ter ido a uma obra iniciada aqui no governo municipal, uma obra importantíssima para o município, que é o BRT, e é uma trincheira que está sendo feita para desafogar, vereador Ribeiro, desafogar o trânsito de Feira de
de Santana, e eu fico às vezes assim, me pensando, botando a mão na cabeça, vereador Carlito do Peixe, sem entender a mentalidade de algumas pessoas, de haver um lençol freático, está sendo ali devidamente controlado. Feira de Santana, todos nós sabemos que é princesa dos olhos d'água, sabemos que tem água por todo o solo de Feira de Santana, nas partes, principalmente do centro de Feira de Santana, e chegar filmando, e a mente tão vazia, tão pequena de algumas pessoas que criticam isso aí, e a gente vê se fazer túnel subterrâneo de quilômetros e quilômetros no Brasil e em outros países, e aqui apenas uma trincheira, fica essa polêmica toda, não está sendo retirada água nenhuma, vai ser controlada, a água continua no mesmo local, e se faz assim um abismo com uma coisa tão pequena que é uma trincheira, e a gente vê o desenvolvimento em várias partes do país, com túneis enormes de quilômetros e quilômetros, porque é desenvolvimento para os locais onde é construído dessa forma. E aqui em Feira de Santana, coisa de alguns metros, se faz uma polêmica, se faz uma zoada. Vossa Excelência, eu não entendo. Eu queria entender a mentalidade do interior mesmo, porque isso é mente de pessoas lá da Caatinga. Mas passa a parte ao colega vereador. Parabenizar Vossa Excelência pelo discurso e dizer exatamente, concordar com tudo que Vossa Excelência já falou, inclusive com essa questão das trincheiras. Isso tem incomodado muito a oposição. Vereador Marcos Lima, o governo do estado tem colocado propaganda de tudo que tem feito em feira. Me mostre uma obra, a não ser a lagoa que ele vai pagar o empréstimo, que a gente precisa discutir inclusive a lagoa, e no momento certo vamos fazer isso, não existe mais, então não quer que o governo municipal faça. Então isso exatamente tentar impedir que o município faça. Tudo está sendo dentro da lei, tá certo? A questão da drenagem que está programada vai ser realizada, tá certo? Eu posso estar de parabéns. Não querem que o progresso chegue. No passado foram os viadutos. E hoje eu quero saber quem que imagina essa cidade com esses viadutos. E nós vamos estar vivendo na história para ver exatamente daqui a alguns anos a importância dessas trincheiras para a mobilidade urbana no nosso município. Quero agradecer a participação de Vossa Excelência, que contribuiu com o nosso raciocínio, e também aproveitar e agradecer a vereadora Deinha, que passou o seu tempo para mim, e dizer que realmente é de se pensar como pessoas que vê o progresso chegar, vê a melhoria da cidade chegar, e se incomodam tanto com coisas pequenas que está sendo feito dentro da legalidade, dentro da normalidade, se tentaram de todas as formas impedir a construção desse BRT em Feira de Santana, com ações na justiça, e todas foi ganha pela coerência e pelo respeito aos cidadãos feirenses e pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Mas ainda acha um pouco. Chegou lá filmando, gravando, pode ir filmar, pode gravar, eu acho que é importante. E quando se fala em entrar em uma obra, não podemos, porque somos vereadores, entrar numa obra, uma obra que poderá acontecer no momento daquele, até um acidente com a pessoa, tem que ter uma programação, ver se o engenheiro está presente, ver se tem alguém que pode estar acompanhando, para que possa realmente abrir o espaço. Porque não é chegar e entrar e invadir uma obra. É o município, os vereadores têm sim essa prerrogativa de estar visitando qualquer obra, mas que faça um agendamento prévio, não é com a prefeitura não, até mesmo com os engenheiros, para que possam adentrar na obra com segurança. Isso é importante. Só para concluir, fica aqui o meu pedido ao povo feirense que fiscalize as obras de Feira de Santana, que é importante, mas que também valorize o trabalho do governo municipal. Muito obrigado. Vereador Tom Branco, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos, cedido do vereador Eli Ribeiro, e registrar aqui a presença na nossa galeria do nosso amigo lá de Antônio Cardoso, Chico Rico. Grande abraço, vereador. Em nome do presidente, eu saúdo a toda a mesa, os demais pares, colegas vereador, TV Câmara, a imprensa falada e escrita, visitantes da galeria, bom dia a todos. Meus amigos, hoje eu quero trazer um assunto a vocês aqui, um assunto muito sério.
Todos aqui vocês sabem, eu nasci no aviário, convivo no aviário até o dia de hoje com 58 anos de idade, graças a meu Deus. Já existia um terreno baldio no aviário. O terreno, eu era criança, o terreno pertencia ao finado Zé Baraúna. Nesse terreno tinha um tanque, chamava-se o tanque Zé Baraúna, onde a gente ia se divertir no final de semana, tomar aquele banho, era água limpa, não era água poluída. Hoje em dia, Pablo, o terreno, eu estou com 58 anos de idade, o terreno já existia lá. Esse terreno foi invadido com aquele pessoal que construiu aquelas casas de plástico, que até hoje convive no terreno. Eu levei ao conhecimento do prefeito, pedi ao prefeito Zé Ronaldo que aquele terreno fosse construída uma creche, um campo de futebol murado. Pelo que eu saiba, Pablo, até hoje o terreno está lá para quem quiser ver. Ninguém nunca se manifestou. Do conhecimento que eu tenho, é que o terreno pertence à viúva do finado Zezé Falcão. Aquele terreno nunca foi construído nada lá. Então, eu gostaria que o prefeito José Ronaldo, ali aquele terreno também, eu sei que ninguém paga imposto. O terreno está lá abandonado. Eu gostaria que, como eu já fiz vários pedidos, nenhum foi aceito. Eu gostaria que o prefeito José Ronaldo fosse ao local daquele terreno, fizesse uma avaliação e se aprofundasse, Wellington, a quem mesmo pertence aquele terreno, para que o terreno seja construído qualquer coisa que venha ocupar a mente daqueles jovens que andam com a mente vazia, que ele possa exercer alguma atividade. Muitas mães, Wellington, têm seus filhos, não pode trabalhar que não tenha onde deixar os filhos. O prefeito ou ele faz uma creche ou faz um estágio para que o jovem exercite as suas funções do jovem no aviário. Você anda lá, Zé Carneiro, Pablo, não tem área nenhuma de lazer para que o jovem possa executar as suas atividades. Então, Pablo, eu gostaria que o prefeito fosse aquele local, fizesse uma avaliação, fosse buscar quem pertence àquele terreno. E também quero fazer aqui um pedido ao prefeito: se o prefeito for fazer essa visita, não leve pré-candidato a vereador ao seu lado, porque eles estão se apoderando. Fosse sozinho, olhasse, dissesse: vereador, eu já procurei, ele me chama de Tom Braga, já fui lá, já tomei conhecimento a quem pertence aquele terreno e ver, o que é que pode ser coisa naquele terreno. O terreno está lá baldio há anos, ó, você sabe onde é, você andava lá, Zé Carneiro sabe, Pablo sabe, Carlito sabe. Então, por isso, gente, eu venho aqui hoje fazer esse apelo em relação àquele terreno. No dia que o prefeito inaugurou a quadra de esporte do aviário, eu me desloquei com um jovem que me deu muita atenção, um jovem muito atencioso, o Emerson, foi lá, olhou o terreno, disse: velho, eu tive lá a informação que o terreno tem dono. Sim, tem dono, tem. Agora, quem é o dono? Só Deus é que sabe, né? Então, Pablo, já me disseram, a prefeitura quis apropriar, fazer alguma coisa ali. O terreno disseram que pertence à viúva do finado Zezé Falcão. Então, senhor presidente, eu gostaria também que o senhor também desse essa força para saber que possa construir alguma coisa em cima daquele terreno. O terreno lá no aviário fica frente com o CRAS. Obrigado, vereador, pelo tempo, e que Jesus elimine os seus caminhos por onde o senhor passar, e ele livre dos olhos dos maus vistos e das línguas perseguidoras que andam ele perseguindo juntamente você com o Tom Branco. Obrigado a todos, um bom dia, fica com Deus. Vereador Correia Zezito, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, bom dia a todos. A minha fala hoje, senhor presidente, é em relação ao idoso. Infelizmente, esse recadastramento que está sendo feito pelas empresas de ônibus para colocar cartão magnético ao idoso está trazendo transtorno para os idosos de Feira de Santana. Eu queria aqui, estou fazendo um ofício para 2 empresas de ônibus, que ele seja solidário com aqueles idosos que estão lá na madrugada para poder recadastrar o seu passe ou cadastrar o passe. A lei federal diz que
você tem direito só a apresentar a identidade. Tudo bem que cadastrar vai dar um mecanismo melhor para a empresa de ônibus. Mas São João e a Rosa, gostaria muito, se chegar lá na empresa ou no local que está sendo recadastrado 300 idosos, que se faça uma distribuição de ficha naquele momento que os idosos estão ali, para que possa agendar no dia seguinte. Se é 50 hoje, no dia seguinte 50, no outro dia novamente 50. Não mande o idoso para casa sem agendar a ida dele quando for oportuno. Nós não podemos admitir, né, que esses idosos sejam prejudicados. É injusto aquele idoso ir pegar uma fila de madrugada e você simplesmente acabar a ficha e mandar o idoso embora e vir no outro dia novamente de madrugada. Isso é injusto, isso é desumano. Gostaria aqui que a empresa de ônibus atentasse para essa situação. Eu acredito que a empresa de ônibus não veio para aqui à toa. Eles não vieram para aqui à toa. Vossa Excelência pode me permitir uma parte? Com certeza, Excelência. À vontade. Primeiro, dizer que Vossa Excelência trouxe um tema bastante interessante. E como Vossa Excelência vai mandar um ofício para as duas empresas, sugiro também que mande para a Secretaria de Transporte. E ao invés de colocar tão somente que marque para o outro dia, porque no outro dia pode ter também outros idosos que vão chegar e não ter mais ficha a ser distribuída, mas pode fazer um agendamento, colocando por dias. Chegou aqueles, não dá para atender todo mundo, e é verdade que não tem, mas já deixe agendado, para que aquele idoso que vem naquele dia não foi atendido, ele já saiba o dia e hora que ele tem que comparecer no local, e que não precise chegar lá 5, nem 6, nem 4 horas da manhã. Então, só como sugestão, ao invés tão somente de entregar a ficha para outro dia, ao invés de entregar a ficha, que faça o agendamento, né, para que o idoso retorne em um dia que ele possa ser atendido. Porque, imagine, não sei quantos estão sendo atendidos por dia, mas vamos dizer que seja 100, um exemplo, tá? 100. E se vem 100 a mais e der 100 fichas para outro dia, quem chegar no dia seguinte não vai ser atendido, entendeu? Então, pode fazer, então dá um agendamento para que essas pessoas possam, e fornecer também, peça para colocar também um número de telefone, para que esses idosos de casa mesmo possam agendar o seu dia e horário. Muito bom, vou acrescentar a sua ideia, nobre vereador. Eu acredito muito que a gente fica, essa casa aqui dificulta também algumas situações. O número de contato para o idoso se ligar é excelente. Eu também estou trazendo também para essa casa aqui. Outro dia retornarei com esse mesmo assunto, né? Acho que Deus deixou para eu dar um tempo, mas estou com o ofício, vou encaminhar ainda hoje para os 3 situações que resolvem esse problema. Obrigado, senhor presidente. Vereador José Carneiro, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, vereador Roque Pereira, senhores vereadores, senhoras vereadoras, internautas, amigos e amigas da imprensa, senhoras e senhores da galeria. Senhor presidente, amanhã, dia 26 de maio, feriado nacional. Infelizmente, é feriado nacional, vereador. Que seja dia santo, vereador. Mas, em Feira de Santana, o pobre coitado do comerciário vai ter que trabalhar. Infelizmente, o comerciário está mal representado há muitos anos. O comerciário de feira vai ter que deixar a sua família a partir de meio-dia, depois, talvez almoce 11 horas, para ir ao trabalho. Só não entendo
eu queria entender com que objetivo eles fazem esse acordo coletivo. Eu queria saber a quem interessa, vereador Alberto Neri, sindicalista, defensor da sua categoria. Eu queria saber a quem interessa e a quem beneficia essa pelegagem cometida pelos representantes dos comerciários da nossa cidade. Está na hora dos comerciários darem um grito de liberdade e acabar com isso. Está lá há 40 anos no poder, já é dono daquilo e continua pelego como sempre. E amanhã, em pleno feriado, coitado do comerciário, sendo escravizado de novo. Até quando? Deus é que sabe. Senhor presidente, eu queria também fazer sessão suspensa, presidente. Olha, presidente, se está suspensa, as duas celas suspendem. Diego, retorna os trabalhos ao presidente. Rapaz, ligaram para ela aí, o pessoal teve isso para ela. A palavra, vereador Zé Carlos. Bem, nós estamos suspensa a sessão por falta de quórum, não foi, senhor presidente? Isso quer dizer, muito bem, temos 21 vereadores, com 8 a sessão continua. 21 menos 8, 12. Menos 13, 7. Suspender, porque 13 não estão no plenário. É realmente maravilhoso. Parabéns. A gente perde até a vontade de permanecer na tribuna. Porque perde o entusiasmo, perde o foco daquilo que a gente quer dizer. Mas eu entendo, eu compreendo que o nome disso é respeito, né, aos salários que recebem. Mas, senhor presidente, eu queria, nesses 55 segundos que me restam, fazer uma observação. Aquela obra do BRT, eu queria discordar em gênero, número e grau do vereador Beldes, que diz que o governo está fazendo ou querendo fazer a toque de caixa. Essa obra vem se arrastando ao longo do tempo, desde o final do ano passado, que intervenções judiciais vêm atrapalhando. Desde o final do ano passado, que aqueles que não querem ver o progresso de Feira de Santana, aqueles que apostam que só chega ao poder apostando no quanto pior melhor, vem tentando de todas as formas impedir que o prefeito José Ronaldo realizasse aquela obra tão importante para essa cidade. E todas as intervenções judiciais foram derrubadas também de forma legítima pela justiça. Queria encerrar, concluir, senhor presidente, reafirmando que aquela obra é importante e que, infelizmente, ainda existem aqueles que não querem ver convido o vereador o progresso da nossa cidade. Dando início à ordem do dia, solicito o primeiro secretário em exercício, o vereador Giniano França, a leitura da matéria constante. Emenda à lei orgânica de número 98. Número 98, senhor presidente, de autoria do vereador Alberto Neri. O vereador suspenso, adiado por ausência do autor. Nada mais, havendo declarado encerrada a presente sessão, solicito a todos um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Gil Serafim de Lima, irmão do ex-vereador dessa casa por 16 anos consecutivos, Genésio Serafim de Lima. Pela ordem, senhor presidente, antes do minuto de silêncio. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que confeccione um documento e que seja enviado ao ex-vereador Genésio Serafim, externando
a solidariedade de toda a casa. Portanto, solicito verbalmente uma moção de pesar. Então, que a Câmara envie um documento se solidarizando com o ex-vereador. Obrigado, senhor Marcos, parlamentar. 1 minuto de silêncio, solicito a todos o plenário e a galeria ficar de pé. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o próximo dia 30, hora regimental, com a seguinte ordem do dia. Projeto do Decreto Legislativo 040, primeira discussão, 38/2016, 40/2016, 41/2016, 46/2016. Projeto de Decreto Legislativo em discussão única, 34/2016.